Bom dia, homeopata, psiquiatra, toda sexta nos honra aqui, doutora Luiz Andrade. Eduardo, Fernanda, ouvintes internautas da Itatiaia, alegria ver o povo aí abaixo dos 18, isso aí é muito bom. Bons tempos, né, Eduardo? Quando a gente tinha essa bela idade. Pena que quando a gente é novo, a gente fica com pressa de ficar velho. Depois que a gente fica velho, a gente vê que não tinha que ter tido pressa que ia chegar, né? Bem-vindos a todos vocês. Ô, Ana Beatriz, não tem um negocinho assim que mexe lá no fundo que te deixa incomodada, não? Repete a pergunta. Alguma coisa que você não conseguiu, algum mal-estar íntimo? Não. Não? Nós só trouxemos gente trouxemos gente animada, é. Também não, Isabel? Não. Graças a Deus a minha vida é muito feliz. E você, Laura? Também não. Ô, doutor, psiquiatra, homeopata Luiz André, esses jovens estão sendo sinceros? O senhor percebe, o senhor que é um homem de van? Eu acredito que estão sendo sinceros, Eduardo, né? A gente tem falado muito lá da ideia do Fernando Pessoa, dizendo que pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo. O enfoque da pessoa dá um colorido para a vida mais verde, ou mais azul, ou mais preto e branco, né? O atleticano preto e branco faz sucesso, né? Mas então, do ponto de vista prático, Eduardo, né? O que eu percebo foi que todos os 4, né, falaram sobre a família. Falaram sobre a questão das companhias, dos amigos, né? E dos resultados, falando das notas, né? Então, a gente percebe que a questão do esforço, que tem sido muito assim considerado uma coisa boba, uma coisa de gasto de energia, ele está atrás de todas as sensações de bem-estar das pessoas, porque a sensação de estar sendo coerente com os seus princípios, né, com os seus valores. E eu penso que muitas coisas que fazem sucesso sem consistência é por essa questão do imediatismo, né, Eduardo? Então, assim, o que eu percebi com o pouco tempo de fala de todos os 4 é que eles estão vinculados aos tais dos valores, são os valores éticos, morais, espirituais. O que são os valores, gente? São aquelas coisas que não são instintivas, que a gente não nasce com elas, né? Instinto da fome, instinto da sede, isso é tudo automático. Mas a questão de se transformar numa pessoa mais humana e menos instintiva, ou seja, menos animal, é um desenvolvimento, né, Eduardo? É um treinamento. E realmente a família, a escola e a imprensa, tanto através de notícias quanto através de séries, tem um papel muito importante. Por isso a gente precisa de ter uma atitude mais pedagógica com relação aos conteúdos, não ser só a coisa que né, chamou atenção também, falar assim, ser feliz é fazer o que você gosta, assim, mas nem sempre o que a gente gosta é o que mais dá alegria, né? Você tem que fazer o que você gosta depois de ter feito as tais obrigações, aí vem as curtições, né? A gente tem tido esse processo que é um processo mais de curtição do que de esforço e obrigação. Olha, atualmente eu tenho 2 influenciadores sobre isso. Primeiramente minha mãe, né? Mas os outros 2 que eu gosto muito é o Ted e o Brino, que atualmente acho que todos os adolescentes conhecem. E eu gosto muito dos 2. Eles falam sobre o quê? Olha, os 2 é mais pra área do humor, assim, da comédia, sabe? Então eu gosto muito. Ted e Brino. Eles trabalham juntos? Não, às vezes eles fazem parcerias, mas geralmente eles gravam... Ted e Binho. Isso, e Binho. Eu sou da época do Tom e Jerry. Nossa Senhora. Doutor Luiz, aqui, pontos para esses jovens que vieram nos ver, porque a mãe é influenciadora. Aí sim, doutor. Claro. E tem uma coisa também, Eduardo, que dentro da teoria de que a propaganda é a alma do negócio, os influenciadores, eles se mostram, feito o João Mena estava falando, né? Então, assim, quem se mostra, lógico, né? Apresenta-se e as suas ideias e as suas percepções como uma mercadoria disponível na prateleira, né? As pessoas que são mais reservadas, que são mais interiorizadas, essas pessoas, elas não aparecem como os outros. Então, muitas vezes, a embalagem, Eduardo, chama mais atenção do que o conteúdo. Por isso a gente vê isso na política, também tem acontecido. Tem pessoas que têm recebido um volume de votos enorme. Quando você vai ver, são pautas que eles repetem uma coisa que ouviram de outro lugar e que você vê que não está na essência deles, mas está da boca para fora, né? Então esse é um problema sério, o problema de que quando a pessoa ela tem essa estampa que a gente chama, né, gente, essa coisa do que é visível, né? Ela chama mais atenção do que quem tem um conteúdo maior. Agora, com o passar do tempo, o que vai acontecer na prática é que esse que tem menos conteúdo, ele
a gente chama de esvair-se no ar, né? Desaparece. Quantos influenciadores foram top e depois somos, você vê, cadê a pessoa? Foi assim, ó, sumiu, né? Então a consistência, a questão do conteúdo é muito importante. Eu acho, naquela ideia da física de que tudo tem uma respiração da expansão e do recolhimento, eu acho que nós, daqui a algum tempo, vamos voltar para esse momento que é um momento mais de conteúdo do que só de aparências. Quando alguém está te provocando, infernizando, tentando te humilhar, está tentando transferir para você a infelicidade que é dele, doutor? É o termo que a psiquiatria, que a psicanálise usam, é projeção, né? A projeção envolve, vou dar um exemplo bem concreto, assim, você tá de mau humor e aí acha o outro um chato. Aí fala assim, esse Eduardo Costa isso dá azia em carreta de bicarbonato. Nossa senhora, o homem é chato demais da conta. Eu é que estou de mau humor, mas o que eu vejo não é o meu mau humor, mas sim projeto sobre você o motivador, o causador do meu mau humor. Então essa questão entre jovens, púberes e adolescentes, né? Púbere é quando você está começando a produzir os hormônios sexuais. Adolescência é as mudanças que você tem que ter psicológicas e emocionais pelo novo corpo que você tem. E juventude é a adaptação ao coletivo nesse novo corpo e nessa nova cabeça que você tem. Então, é uma fase de insegurança, Eduardo, né? Todo ser humano tem algum grau de insegurança, tá certo, Luciano? Agora, se o grupo é um grupo que fica fazendo esse tipo de maldade, porque isso é uma maldade, né? Você, então, sabendo que o outro tem uma certa esquisitice física, ou porque é gordo, ou porque é magro, ou porque é baixinho, ou porque é alto, você pegar isso para poder humilhar, para poder criticar e para poder ridicularizar, isso daí é uma atitude completamente nociva. Por isso que a gente fala que o coletivo, o grupo tem um papel, Eduardo, muito importante, e ele pode ser um reforçador de coisas boas ou um reforçador de coisas ruins. Então, por isso, essa questão cultural do respeito ao próximo, do respeito ao outro, é fundamental. E esse exemplo da escola da Isabela, né, de chamar os meninos para discussão sobre o assunto que é pertinente, né? Falar sobre o tema, né, sabendo que isso acontece mesmo, né, sabendo que isso é uma realidade e que para eu compensar a minha insegurança, eu tento provocar insegurança no outro. Então, é uma busca de identidade. Então, se eu não estou confiando em mim e o outro também não confia em si, é uma forma de se sentir melhor a partir da piora do outro. Isso daí é uma coisa completamente inadequada. E eu lembro que aos ouvintes internautas, né, o quanto que a antiga Índia, né, que foi a primeira civilização que a gente tem notícia de que as pessoas eram mais humanas e eram mais sábias, né, eles entendem que Deus habita em cada um de nós, que o mundo, o plano espiritual habita em cada um de nós como em nenhum outro lugar. Então, essa característica de sermos não só corpo físico, mas também temos a nossa parte emocional, mental e espiritual, isso dá uma outra dimensão, né? Doutor, eu vou fazer uma rodada final com os amigos, que o tempo tá me cobrando, mas queria dizer muito obrigado mais uma vez e dizer que esperamos o senhor sexta que vem, 10 da manhã, se Deus quiser. João Eduardo, desejar a todos um bom outono. O outono é uma época, então, que o tempo já não fica tão quente, que a gente não tem tanta dificuldade por causa das temperaturas, e é um momento também bom para a pessoa, então, se preparar para o inverno, que é a próxima estação, quando as coisas ficam mais recolhidas, ficam mais encolhidas. Então, é um momento importante da gente, então, tá fortalecendo da gente tá voltando aquelas duas listas que eu falo, Eduardo, a lista do que eu tô precisando de começar a fazer ou fazer mais, e a lista do que eu tô precisando de parar de fazer ou fazer menos. Só 2 itens em cada uma lista, tá, gente? E quem promete para si mesmo e vai à luta, constrói a autoestima, constrói o amor próprio. E aí, Luciano, a opinião que o outro tem a meu respeito conta, mas não conta tanto assim, porque se eu sinto que eu me sinto bem comigo mesmo, se eu estou respeitando a mim mesmo, o que o outro faz conta, mas de uma maneira bem menos significativa.